Existe uma sensação física na impotência, um gosto amargo que você conhece bem. Acontece naquele momento exato em que você é confrontado, criticado ou diminuído e seu corpo entra em estado de alerta máximo. A garganta seca, o coração dispara e a mente começa uma corrida frenética, buscando desesperadamente uma resposta inteligente, uma justificativa lógica ou uma defesa moral. Você sente que precisa explicar seu lado. Você sente que, se encontrar as palavras certas, a outra pessoa vai entender e parar. Mas é exatamente aí que você perde. Enquanto você estiver operando nesse modo reativo, você é, por definição, o subordinado. O erro fatal que destrói sua autoridade não é o ataque que você sofreu, mas a sua necessidade compulsiva de responder a ele. Você acredita que vencerá o jogo gritando mais alto ou se explicando melhor, mas a verdade é brutal. Quem se explica, se submete. Hoje, vamos inverter essa mesa de forma definitiva. Não vamos usar força bruta nem argumentos lógicos. Vamos usar o truque do vácuo, uma fusão cirúrgica da Lei 4 de Maquiavel com a neurociência moderna do erro de previsão. Você vai aprender a destruir a autoridade do seu oponente e induzir o pânico psicológico nele, fazendo absolutamente nada. Para dominar essa técnica, primeiro precisamos dissecar a armadilha da marionete. Entenda a física do poder social. Ele opera como uma gangorra ou uma alavanca. Toda vez que você se justifica, se defende ou se altera emocionalmente diante de uma acusação, você está transferindo sua energia vital para o agressor. Você está validando sua autoridade. Pense comigo. Um rei se justifica para um camponês? Um general explica suas táticas para um soldado raso? Não. A hierarquia é definida por quem demanda explicações e por quem as fornece. Ao fornecer a explicação, você aceitou inconscientemente que a outra pessoa tem o direito de julgar você. O agressor, seja ele um narcisista patológico, um chefe tirânico ou apenas um parceiro inseguro buscando controle, não quer a sua derrota lógica. Ele não está interessado na verdade dos fatos. Ele quer a sua agitação. A sua raiva, o seu choro e a sua indignação são o oxigênio emocional que alimenta o ego dele. É a prova tangível de que ele tem controle remoto sobre o seu sistema nervoso. Ele aperta um botão e você pula. Quanto mais você se debate na areia movediça da justificação, mais fundo você afunda na estrutura de poder que ele criou. Para sair do buraco, a primeira regra é parar de cavar. Agora, vamos aprofundar na neurociência para entender como hackear o cérebro do seu adversário. O cérebro humano é essencialmente uma máquina de previsão de padrões. Ele evoluiu para antecipar recompensas e ameaças. Quando alguém te ataca verbalmente ou te desrespeita, o cérebro dessa pessoa já projetou a recompensa futura, a sua reação. Ele espera o conflito, ele espera a submissão, ele espera o drama. Existe uma liberação de dopamina antecipada nessa expectativa de controle. Quando você nega essa reação, você cria o que a neurociência chama de erro de previsão de recompensa. É como puxar a alavanca de uma máquina caça-níqueis e ela não girar. O cérebro do agressor entra em pane técnica. A dopamina esperada não vem, o ciclo de feedback é quebrado. Isso gera uma ansiedade biológica imediata e visceral. O ser humano teme o desconhecido muito mais do que teme o confronto direto. No confronto, ele sabe quem você é. Você é a vítima, o inimigo, o tolo. Mas no silêncio, você se torna uma incógnita. Você deixa de ser uma presa previsível e se torna uma ameaça desconhecida. Biologicamente, na natureza, o animal que mantém a calma absoluta durante o caos é percebido instantaneamente como o predador alfa da situação. O silêncio sinaliza que você não está ameaçado, e isso aterroriza quem tentou te intimidar. É aqui que aplicamos a frieza estratégica de Maquiavel. A lei número 4 das 48 leis do poder diz: diga sempre menos do que o necessário. O poder reside na retenção da informação, não na divulgação.
Palavras são como moedas. Quanto mais você joga no mercado, menos elas valem. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a chance de dizer uma bobagem, de revelar uma fraqueza ou de parecer comum. Observe a história de Luís XIV, o Rei Sol. Ele mantinha a corte francesa sob um controle absoluto, usando apenas o silêncio. Quando seus cortesãos traziam assuntos urgentes, fofocas ou tentavam manipulá-lo para tomar decisões precipitadas, ele jamais debatia, ele jamais argumentava. Ele ouvia com um rosto de pedra, olhava friamente e dizia apenas, "Eu verei", e virava as costas. Essa ambiguidade era uma arma de tortura psicológica. Eles não sabiam se o rei estava satisfeito, furioso ou indiferente. O silêncio os obrigava a falar mais, a tentar preencher o vazio angustiante. E ao fazerem isso, revelavam suas verdadeiras intenções, entregavam seus aliados e cometiam erros fatais. Entenda, o silêncio não é apenas a ausência de som, é um espelho vazio. Isso nos leva à psicologia da sombra de Carl Jung. Quando você se recusa a refletir a emoção que jogaram em você, você se torna um espelho liso e implacável. E o que acontece quando o agressor olha para um espelho sem distorções? Ele é obrigado a se ver a si mesmo. Ao encontrar o seu silêncio, o manipulador não tem onde pendurar as acusações dele. Elas escorregam. Sem o seu feedback, ele começa a projetar suas próprias inseguranças no vazio que você criou. A mente dele começa a criar histórias paranoicas. Será que ele sabe algo que eu não sei? Será que ele está planejando uma vingança? Por que ele não está com medo? Quem ele pensa que é? Você induz uma paranoia tática no oponente sem mover um dedo. A imaginação dele fará o trabalho sujo por você, criando monstros onde só existe o seu silêncio. Entretanto, aplicar isso exige vencer seu maior inimigo interno, o ego. Seu ego quer gritar que está certo. Seu ego quer corrigir a injustiça agora. Mas o poder real exige disciplina estoica. Você precisa engolir a vontade de ganhar a discussão para poder ganhar a guerra. Aceite que ignorar alguém propositalmente é um ato de agressão passiva necessário e legítimo para sua defesa. Como executar isso agora na prática? Vamos ao protocolo físico, passo a passo. Esqueça a teoria e foque no controle muscular. O primeiro passo é o olhar de 1000 jardas. Quando for confrontado, a maioria das pessoas desvia o olhar, submissão, ou franze a testa, agressão reativa. Não faça nenhum dos dois. Relaxe as márpadas. Olhe através da pessoa, como se estivesse olhando para a parede atrás dela. Foque em um ponto na testa dela ou simplesmente mantenha um olhar desfocado. Isso comunica tédio. Isso comunica que o que ela está dizendo é tão irrelevante que não merece nem o foco da sua retina. É desestabilizador. O segundo passo é a pausa tática estendida. Nunca, sob hipótese alguma, responda imediatamente após o outro terminar de falar. Conte mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Deixe o silêncio pesar na sala, deixe o constrangimento crescer. A maioria das pessoas entra em pânico com 2 segundos de silêncio e começa a gaguejar ou se repetir. Deixe que eles façam isso. O peso do silêncio deve cair sobre quem falou a besteira, não sobre você. Aprecie o desconforto deles. O terceiro passo é a retirada de validação. Se você for obrigado a falar por questões profissionais ou logísticas, use respostas monossilábicas, factuais e sem emoção. Entendo. Se você diz, ok, recebido. Não adicione entonação de raiva, não seja sarcástico, seja burocrático. A burocracia emocional é a morte do narcisista. Você retira o oxigênio da atenção e a chama do ego dele sufoca e apaga sozinha. E, finalmente, se o ataque continuar, use a arma final, o abandono físico. Olhe para a pessoa, faça um leve aceno de cabeça como quem diz, que pena, e volte sua atenção para o seu celular, para o seu livro ou simplesmente saia do ambiente, sem bater porta, sem xingar.
apenas a retirada da sua presença sagrada. Lembre-se, o poder não é dado a quem pede, nem a quem argumenta. O poder é assumido por quem não precisa provar nada. A pessoa que consegue ficar confortável no silêncio é sempre a pessoa que lidera a sala. Fique em silêncio, mantenha o olhar e deixe que o barulho deles anuncie a sua vitória absoluta. O que vimos até aqui não é apenas a minha opinião. Este vídeo foi construído sobre os ombros de gigantes. Mas assistir é passivo, estudar é ativo. Se você quer sair da superfície e realmente aprofundar seu domínio sobre este tema, estes são os manuais obrigatórios. Eu deixei o link das obras originais logo abaixo, na descrição. Não apenas leia, use-os como armas.